Muitas pessoas escolhem viver no crime porque foi a única escolha que eles tiveram. Pausa aqui. Tá? Eu posso citar inúmeros exemplos de pessoas que vivem nas maiores misérias possíveis e não escolhem delinquir. A maior parte das pessoas que vivem em comunidade, que vivem em favela, que vivem nas condições de pobreza, não escolhe delinquir. Porque se essas pessoas escolhessem, a gente viveria no caos. É a minoria, é uma parcela que já tem essa tendência, que escolhe delinquir. Pronto pra ser André Soraquizado? Hein? Você tá pronto? Então vamos começar. Vai lá. Ô Amanda, vou te dar um toque. Pausa aqui, Para pausa de aqui. Com todo o meu respeito, André Surak, que voz é essa? Se você fechar o olho e pensar assim, não me parece a voz de uma dama, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vai lacrar em cima do Uruan, tá? Vai trabalhar, vai cuidar do povo, tá? Que você foi eleita pelo povo pra cuidar das coisas do povo. E não Pausa pra você aqui. ficar querendo lacrar em cima do... Ô, André Surak, deixa eu te falar uma coisa, André Surak. A crítica política mais genérica que existe é você falar assim, vai cuidar do povo, vá fazer o bem pela população, vá trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que votaram na Amanda e concordam com o projeto de lei da Amanda, você concorda que essas pessoas também são povo? E eles são povo o suficiente para terem um representante dentro da Câmara Municipal? Então, eu concordo com o projeto de lei da Amanda. A Ana concorda. O menino aqui concorda. O outro lá... a galera... E nós também somos povo, cara. Então, sempre que se for fazer uma crítica, assim... sai da parte genérica. Vai para a parte objetiva. Vamos ver se você chega lá. Vai lá. Uruan. O menino é trabalhador, tá? Não é. E tu respeita o funk. O funk é da favela, tá? O funk é da favela. Eles cantam a realidade da favela, sua patricinha. Pausa aqui. Tu não sabe o que que é? Outra coisa, André Surak. Quando você for criticar alguém, né, não vai direto pro pessoal, né, porque você é uma patricinha. Mesmo que ela fosse, a sua crítica, ela seria invalidada, porque você tá só nó de homem, você tá atacando a mensageira e não a mensagem. Mas a Amanda não é patricinha. Faz uma breve pesquisa da vida da Amanda, velho. A Amanda, durante a pandemia, ela teve que pegar auxílio, senão ela ia ser despejada. Ela não tinha onde morar, não tinha como pagar a parcela da casa dela. Ela perdeu o carro durante a pandemia porque ela não tinha grana pra pagar. A Amanda trabalhou em circo. Você sabe como que é a vida de quem trabalha no circo? Você tem uma ideia de como é você ficar itinerante, dormindo em trailer, dormindo em carreta, trabalhando 12, 13 horas por dia? Vai entender quem é a Amanda Vitorazzo antes de chamar ela de patricinha, cara. Sabe? Ela pode ter cara de patricinha porque ela tem um pouco de cara de patricinha. Mas ela não é, velho. Fazer o quê? Né? Sabe quem tem super cara de patricinha? Põe a câmera em você, Ana. Nossa. Vai, põe aí. Nossa, Olha a cara de nossa, patriçoca nossa. que ela tem. Mas também não sou. Mas também não é, velho. A Ana, quanto tempo você passou no trem hoje, Ana? 2 horas. A Ana passa 2 horas de trem pra vir, mais 2 horas de trem pra voltar do trabalho dela, pra vir aqui ganhar R$1.000 por mês. Brincadeira, ela não ganha isso, mas ela ganha um salário pequeno. Ela é uma pessoa que trabalha muito, ela é uma pessoa que pega uma condução sofrível todos os dias, e ela tem essa cara de patricinha, cara. Você tá fazendo aquilo que você mais julga as pessoas de fazerem, que é julgar os outros pela aparência, né? Mas vamos lá, continua. Detalhe só pra hashtag. Dá uma reparada nessa hashtag dela aí. Vamos lá. Tu não vai calar a favela. Hashtag respeito o funk. Se você tirar o N, vira respeito o fuck, né, velho? Pô, André Surak, fica difícil assim, sabe? Você não consegue nem escrever o nome daquilo que você tá defendendo. Poxa, vai lá. Passar necessidade, passar fome. Muitas pessoas escolhem viver no crime porque foi a única escolha que eles tiveram. Tá? Pausa. O que você tá falando? Você tá dizendo então que a pessoa escolhe viver no crime porque foi a única escolha que eles tiveram? Não, aqui você pegou o espírito do que muitas pessoas querem falar e não falam. Eu até vou aplaudir aqui, André Surak, que aqui nesse momento, volta um pouquinho, vamos ver se ela falou isso mesmo ou eu me enganei. Volta mais um pouquinho, vamos lá. Muitas pessoas escolhem viver no crime porque foi a única escolha que eles tiveram. Pausa aqui. Tá? Isso aqui, assim, André Surak, ela falou o que muitas pessoas querem falar, né? Tem muita gente que fala assim, né, mano, tá ligado? O cara também tá no crime, tá ligado? Porque também o sistema não dá oportunidade pro moleque, tá ligado? Tá ligado, mano? Deixa eu falar uma coisa, André Surak. Se você pegar, por exemplo, o meu pai. O meu pai, quando ele era criança, sabe o que meu pai fazia da vida? Meu pai era engraxate. Meu pai engraxava sapatos.
E quando tinha feira, meu pai fazia carreto na feira. Então o trabalho dele era ser engraxate e fazer carreto na feira. O meu tio mais velho, ele já é falecido, tá? O irmão do meu pai mais velho, ele se chamava Darcy, né? Era até uma coisa curiosa, né? Que o nome dele serve tanto para homem e para mulher. É o Darcy e tem a Darcy, né? E a família do meu pai comemorou muito quando o meu tio conseguiu virar carteiro. Ele virou carteiro. Isso eu tô falando, sei lá, nos anos 70. Quanto você acha que ganhava um carteiro nos anos 70? Pra andar em rua de terra entregando carta? O meu pai poderia muito facilmente, assim como vários moleques da rua dele, ter ido pro crime e falado, é a única escolha que eu tive. Meu pai fez a escolha mais difícil e progrediu na vida, cara. Eu tô dando um exemplo pessoal, tá? Pra você falar, pra você ver que isso tá próximo da gente. Mas eu posso citar inúmeros exemplos de pessoas que vivem nas maiores misérias possíveis e não escolhem delinquir. E vou dizer mais, essa é a escolha da maioria das pessoas. A maior parte das pessoas que vivem em comunidade, que vivem em favela, que vivem nas condições de pobreza, não escolhe delinquir. Porque se essas pessoas escolhessem, a gente viveria no caos. É a minoria, é uma parcela que já tem essa tendência, que escolhe delinquir. E digo mais, muitas pessoas ricas também escolhem delinquir. Quando você pega, por exemplo, crimes do colarinho branco, também são criminosos que tiveram todas as condições do mundo para ter luxo, para ter tudo aquilo, e essas pessoas escolhem delinquir. Então, não existe perdão para essas pessoas. Ai, tadinho, é a única escolha que ele tem. Não é. Não é, Andressa. Se alguém for roubar o celular do teu filho e der um tiro na cabeça dele, você não vai falar, coitado, foi a única escolha que esse cara teve. Você vai falar, eu quero que esse cara morra. Então, esse seu discurso ele é profundamente contraditório, ele é profundamente problemático. Eu tô falando com toda a educação do mundo com você. Você tá vendo que eu tô te falando numa boa. Você tá falando muita groselha. Você tá falando muita groselha. Vamos lá. Não são traficantes porque eles querem. Foi essa sociedade de bosta. Não foi. Essa sociedade de bosta que não deu educação pras crianças, que não vê outra alternativa. Sua patricinha. Te coloca no teu lugar, vai trabalhar. Retardada. Vamos lá, próximo. Com os teus coleguinhas. Vamos lá. E outra coisa, Amanda, você devia estar preocupada com os teus coleguinhas, tá? Da política, que rouba dinheiro de merenda de colégio, que rouba dinheiro da saúde, da educação. Esses sim são ladrão, Pausa porque aqui. roubam muito. Deixa eu te falar uma coisa, André Surak. Você, mais uma vez, demonstra desconhecimento da história da Amanda. A Amanda foi a pessoa que, basicamente, brigou, desde que entrou na política, com o PT, que é a maior quadrilha que esse país já viu, e depois com o Bolsonaro. Eu nem sei o que falar muito da André Surak, né? Vamos ver o resto, vamos ver. Dinheiro, porque o Brasil tem muito dinheiro, porque esses impostos são horríveis, são caros, tá? E se esse dinheiro realmente chegasse na comunidade, nessas crianças, elas não estariam no crime. Então vai ajudar a supervisionar os teus colegas que são os verdadeiros ladrão, tá? Não vem julgar o povo, que não tem educação, que às vezes não tem um pai, uma mãe, que foi a única alternativa, já nasceu dentro, rejeitado, já nasceu num abrigo, foi estuprado, foi violentado. A única alternativa que ele teve foi isso. Então não vem julgar porque os ladrões tá lá em cima, os teus colegas, tá? Mais um, vai o último, eu prometo que é o último. Ô Amanda, sua patricinha, vou te falar uma coisa, vai fazer um trabalho voluntário dentro de uma FEBEM e vai perguntar pra aquelas crianças se elas já não nasceram filhos de pessoas do crime. Pausa aqui, que só uma coisa, cara, você mandou muito mal. Se tem uma pessoa que faz trabalho voluntário muito antes de entrar na política é a Amanda. A Amanda tem, sei lá, ela deve ter uns 15 anos de fotos onde ela faz o trabalho voluntário dela. Leva presente pra criança, etc, etc. Vai lá, continua. Eles aprenderam na vida foi ser do crime, tá? Cantar música no funk falando sobre isso não é apologia ao crime. É liberdade de expressão. É cantar o que eles vivem, o que esses filha da mãe, tá? Que estão ali no governo, tirando o dinheiro das crianças, que o dinheiro deveria estar indo pras crianças, pra educação, pra fazer uns cursos, tá? Pra ter uma faculdade pública, onde o pobre pode estudar, mas é os ricos que compram as vagas, tá? E eu fiz trabalho voluntário dentro dos presídios. Eu fiz trabalho voluntário dentro da FEBEM. Eu sei o que essas pessoas passam, tá? Eu sei. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que não tiveram outra alternativa, tá? Eles não são o que eles são porque eles querem. Eles foi o meio que eles viveram. Porque nesse país de bosta, o dinheiro é desviado, tem corrupção. Lá em cima é que tem ladrão, tá? Vem falar que o povo é ladrão porque foi a única escolha que ele teve, enquanto esses playboy do caralho, tá? Que fizeram faculdade pública e na verdade estudaram a vida inteira em colégio particular e roubam as vagas do povo, porque na faculdade pública, hoje tu estuda medicina, seu
Então vai cuidar do povo, tá, sua Patricinha? Que Tu tá corte querendo foi lacrar esse? em cima Que do corte guri, o foi guri é esse? cantor, O editor- Story, o guri do story. canta a verdade da favela. E não é apologia ao crime coisa nenhuma, tá? É uma realidade que tu desconhece. Porque de repente na tua mesa, tu nunca precisou fazer nada de errado, tá? Pra botar comida dentro de casa, tá? A ex-puta aqui precisou dar, enquanto essa sociedade é hipócrita, tá? Julga a ex-puta, tá? Então não vem julgar Tá, quem tá, faz o que tá, não deve tá. fazer, porque, ai, Vício de tem outra linguagem. alternativa. Você não viveu, filho. Você não viveu. Você não viveu. Eu conheço pessoas que estão no crime pra sustentar a família, pra botar pão na mesa. Então vai cuidar do povo, tá, sua Patricinha? Tu tá aí Posso querendo falar uma lacrar em coisa, cima do cara? guri, o guri é cantor. Eu gostei, falando sério, eu gostei muito que a Andressa Urach, ela em nenhum momento, ela negou a existência do crime e a ligação do crime com o funk. Ela, assim, tipo assim, não, tem o crime mesmo, essas pessoas só tinham isso pra fazer. Eu posso falar, a Andressa Urach, mais honesta do que muito intelectualzinho aí, tá? Você quer ver uma coisa assustadora? Ela postou isso onde? Vamos entrar no negócio dela. Vamos lá. Eu não acho que ela tenha 5 milhões de seguidores. Provavelmente ela comprou. Mas você quer ver uma coisa assustadora? Você que tá nessa live aqui. Você entende que nem dá pra gente refutar a Andressa Urach, né? O nível é tão baixo, assim. É uma coisa que... E Andressa, eu sei que você vai assistir isso, tá? Eu tô te falando com todo respeito, cara. Eu realmente não quero brigar com você. Mas eu acho que seria muito produtivo você fazer um debate comigo, tá? Seria produtivo pra você. Vamos pensar em termos de interesse próprio, somente. Pra você fazer debate com um político profissional muito polêmico, como é o meu caso, que tem um histórico estranho em relação a áudios vazados falando de mulheres loiras, inclusive. Cara, é um presente pra você, né? A tua galera, a galera que você tá buscando, que é essa galera do funk, a galera do trap, a galera inclusive apologista ao crime, eles vão te adorar. Vai ser bom pra você. Andressa Urach, aceite um debate comigo, por favor. Eu tenho certeza que vai bombar, eu tenho certeza que vai fazer bem pra você, você vai ganhar seguidores, você vai ganhar prestígio, vai ser bom pra você. Agora, você quer ver uma coisa assustadora? Você que tá nessa live, você entende que assim, é uma total desqualificação para o que nós chamamos de debate público. Né? E quando a gente fala de debate público, eu não falo somente de debate relacionado a questões legislativas ou questões políticas. Debate público de uma forma geral, né? Em termos de tudo, de cultura pop, de tudo. O Brasil só 11 milhões de visualizações, ela com Olhar Sob Rodas, 9 milhões de visualizações. O Brasil tem um problema que é o seguinte, eu já falei isso várias vezes. A gente, às vezes vê uma coisa e acha aquela coisa tosca. A nossa cognição, às vezes, até nos permite, né, dizer, putz, isso aqui é tosco, isso aqui é zoado, né? Só que, às vezes pelo meme, você... Deixa eu dar uma olhadinha, dá uma atenção pra isso. E aí você repara que tem muitas pessoas no Brasil que não têm cognição suficiente pra entender aquilo como tosco. Só que quando eu falo muitas pessoas, eu não tô falando o seguinte, eu vou dar as proporções da minha sala de aula, por exemplo. Quando eu tava na escola, sei lá, eu estudava numa sala que tinha, sei lá, por aí, não sei, vou chutar, sei lá, 40 pessoas. Se alguém apresentasse uma coisa tosca, talvez um moleque tosco, eu falo, pô, eu gostei dessa coisa tosca. A maior parte da sala não ia comprar aquilo, não ia achar legal aquilo. Nós estamos num país onde as coisas são ao contrário. Imagina que você está numa sala de aula com muitas pessoas, com 1000 pessoas. Você está num auditório de faculdade onde vai ter uma palestra de alguém. Aí entra alguém muito tosco para fazer a palestra. Essa palestra é a coisa mais tosca que você já viu, uma coisa bem tosca. Quando você pergunta para essas pessoas, você vai ver que assim, 10 pessoas de 1000 estão com você. Falam, putz, isso aqui é tosco. Só que muitas outras, eu não vou dizer a totalidade das pessoas, mas vamos pôr que pelo menos umas 800 vão olhar aquilo e falar assim, não, isso é aceitável, isso eu gosto. E aí você começa a ver um fenômeno horroroso que tem aqui no Brasil, que é, daquelas 10 pessoas que acharam aquilo tosco, vendo que 800 pessoas não acharam aquilo tosco, 2 ou 3 se rendem, e aí a galera que tá no meio, que é essas 100 e poucas pessoas, quase 200, vamos por 290, essas pessoas, ou 190, essas pessoas que ficaram no meio, essas pessoas vendo que tem muita gente que não achou aquilo tosco, e das poucas pessoas que achavam isso tosco, 2 ou 3 se renderam, estão legitimando essa tosquice, essa galera toda vai também. Do que eu estou dizendo aqui? Vamos transportar isso para a política.
Você pega um cara como o Pablo Marçal, eu sempre dou esse exemplo. O Pablo Marçal, ele vai lá, ele fala que deu um soco no nariz do tubarão, o tubarão foi embora. Ele diz que ele estava no helicóptero, o helicóptero deu pane, ele foi lá e pousou o helicóptero. Ele diz que ele basicamente fez R$1 milhão em 10 minutos porque ele é o cara. Ele fala qualquer coisa pro cara, tipo assim, mano, aprende a levantar aqui dessa forma, tá vendo? O rolê tá acontecendo aqui, você vai vencer e não sei o que lá. Você olha e você fala, isso é muito tosco. Só que como tem muitas pessoas que seguem o cara e não acham aquilo tosco, você vê um fenômeno horroroso que é outras pessoas que também acham isso tosco e tem nível pra achar isso, que isso é tosco, como por exemplo um Caio Coppola, um Daniel José, um Rubinho Nunes. Você vê essas pessoas se rendendo. E aí ocorre um fenômeno bem brasileiro, que é uma galera que tá no meio, que nem achou aquilo tosco e nem achou aquilo não tosco, olha a massa de pessoas que adere e olha alguns pontuais dos inteligentinhos que legitimam isso, fala, bom, então eu vou gostar disso também. E os números dessas pessoas ficam estrondosamente grandes. Entendeu? Então no Brasil, cara, a tosquice, ela é absolutamente influente. Seja pelos burros puros, que acham que a tosquice não é tosquice, eles não conseguem atingir o nível de critério para entender que aquilo é tosco. Seja porque meia dúzia se rende ao tamanho e legitima os outros caras que teriam até algum senso crítico para achar que aquilo é tosco, mas não, eu prefiro me render ao tamanho. Então, cara, a Andressa Urach, ela tá quase ali. A Andressa Urach, ela não é uma pessoa levada a sério, mas ela é uma pessoa que tem números que vão fazer com que pessoas que são levadas a sério a respeitem. Você entendeu, cara? Como é que pode uma Andressa Urach fazer uma crítica a Amanda Vettorazzo e ter 2 milhões de visualizações? Explica pra mim. Só num país como o Brasil, cara. Só num país como o Brasil. Se a Andressa Urach estivesse no Canadá e ela fizesse uma crítica semelhante a essa, a uma vereadora canadense, ela não teria, assim, 1% dos números que ela tem. Só que no Brasil, como eu falei, a tosquice, ela fica grande e depois que ela fica grande, ela adquire o respeito de pessoas que se rendem ao tamanho e aí ela se torna uma coisa colossal, que é uma coisa grande e respeitável. Entendeu? É foda, viu, mano?